Santo Agostinho foi um homem que nasceu na África durante o século IV e que seus ensinamentos, como eu já falei, sobre razão e fé, contribuíram bastante para o desenvolvimento do humanismo ali na Europa. E o que acontece? Ele tinha como elemento principal da sua teoria que a razão ela deveria controlar o homem. Porém, Santo Agostinho, como o nome já diz, ele não deixou a igreja de hipótese alguma. Ele queria que o homem compreendesse Deus, mas também queria que o homem se orientasse, e isso também por meio da razão. Então, o que podemos ver é que o humanismo, mesmo ele tendo essa característica de humano, de antropocêntrica, ele tinha como base o Deus, mas só que o seu estudo principal era o homem. Mas só que com o passar do tempo foram se criando universidades. Já existia universidades, inclusive no Império Árabe, no século IX, eles fizeram uma das primeiras universidades do mundo. Mas só que a partir do século XI veio a primeira universidade na Europa. O crescimento das universidades ela se deu justamente por conta das cruzadas e por conta do crescimento comercial. Como vocês bem sabem, a Igreja Católica ela tinha um domínio na época da Idade Média, mas com o crescimento comercial, esse domínio foi caindo, porque a Igreja já não tinha tanto poder assim. O que mandava mais não era mais a fé, e sim o que estava querendo mandar mais era o dinheiro. E os comerciantes, eles conseguiam, através dos seus conhecimentos e também através da influência, eles conseguiam colocar escolas e universidades nas cidades. E uma das primeiras universidades da Europa foi a de Bolonha, na Itália. Logo depois vieram outras universidades, como a de Paris, a de Oxford e outras. E mesmo assim, como eu já falei no começo, as universidades elas tinham orientações diretas da Igreja Católica também. Mas só que a cada dia, a cada tempo que passava, a igreja ia perdendo o seu poder por conta do conhecimento científico que saía desse lugar. Os homens que faziam as universidades, eles acabavam tendo novas ideias e contradizendo aquilo que a igreja pregava. E um dos pensadores que foi contra os ensinamentos da Igreja Católica foi o Galileu Galilei. Ele foi tão contra, os ensinamentos dele foi tão forte que ele foi até perseguido para que ele renunciasse os seus estudos, e muitos acabavam renunciando ali o seu estudo, a sua pesquisa, aquilo que ele acreditava, para poder fazer o que a igreja queria, que era não desligar a fé do homem. E levando isso em consideração, podemos ver que existem pelo menos 3 poderes. O primeiro é o poder sacerdotal, chamado de poder sacerdócio. Esse poder era o poder vindo do Papa. Era ele a autoridade católica que instruía todos na fé. Depois tinha o poder império, que era o poder imperial. Ou seja,
o poder que era baseado naquela época no Império Romano. E depois tinha o poder estúdio, ou seja, o poder do saber, o poder dos estudos. E o poder dos estudos era ele que fortalecia os outros poderes. Por quê? Porque era pelos estudos que a gente ia saber, que as pessoas iam saber quem era o imperador, o que era a Igreja Católica, e com isso fortalecia esses dois poderes ou também enfraquecia, como foi acontecendo com o passar do tempo com a Igreja Católica, que acabava tendo seu poder definitivo perdido depois do século XVI, com o advento da Idade Moderna. E o humanismo, que é o que a gente está falando aqui, foi o que deu essa contrapartida para que começasse o declínio da Igreja Católica. Então, pessoal, a escolástica e o humanismo, eles não tiveram uma separação da Igreja Católica, porém eles procuravam ter suas ideias ligadas da filosofia com a fé, ou seja, a razão com a fé. E eles procuravam isso, sempre ter essa ligação, mas só que as ideias sobre a razão começaram a crescer ainda mais. E é importante frisar que mesmo com tudo isso, o humanismo ele foi importante para a Europa, para o desenvolvimento da Europa, porque começou a se instalar ali nas universidades e também começou a fazer com que as pessoas refletissem melhor sobre o ser humano, sobre o homem no centro das coisas, o homem como controlador da sua razão. E é isso que eu tenho para falar para vocês sobre escolástica e sobre humanismo. Eu queria que vocês preparassem um texto trazendo a diferença entre escolástica e humanismo e qual a contribuição da escolástica para o humanismo. Quero que vocês me entreguem esse trabalho, entendeu? Não sei, por e-mail ou pelo Classroom, me entregue e eu farei as devidas correções. Muito obrigado.